A vida vale a pena ser vivida. Por mais que às vezes, nessa atmosfera mental contemporânea de loucura, pareça o contrário, existem muitas visões distorcidas no tempo presente que nos fazem muitas vezes pensar o contrário. Pensar o contrário de que a vida vale a pena ser vivida. Então, por causa desse contexto em que vivemos, muitas vezes acreditamos que não temos o suficiente, que estamos muito longe de conseguir uma posição que gostaríamos, que não temos o mínimo para a subsistência, que não conseguimos mais ter uma boa companheira, um bom companheiro, porque as pessoas estão todas degeneradas, que o mundo é um local duro, que vai tirar tudo da gente, e enfim. Algumas dessas coisas de fato acontecem, mas se aplicarmos alguns antídotos, a gente consegue atenuar a força dessas coisas. Então esse vídeo é um vídeo curto sobre alguns dos antídotos que podemos aplicar para deixar a experiência da vida humana um pouco mais saborosa, um pouco mais tranquila, né? Um pouco desacorrentada dessas experiências ruins que nos fazem ficar tristes, depressivos, ansiosos, né? Então, eu vou começar de baixo para cima, e a última que eu vou falar é a superior, na minha opinião. Mas vamos começar. Bom, a última, né, que é muito importante, é exercitar-se. É muito óbvio hoje os benefícios do exercício, né? O nosso corpo, a nossa estrutura física, né, ela demora muito para se adaptar, milênios, para se adaptar às novas realidades, né? Então, nós ainda possuímos um corpo de um caçador-coletor, né? Então, nós não podemos viver assim uma rotina de ócio, de trabalho imóvel, imobilizado, sentado em cadeira, né? E achar que isso vai passar impune. A natureza, ela é cruel. Nós temos que enganá-la, nós temos que fazer com que ela acredite que o nosso corpo ainda continue vivendo a rotina de um caçador-coletor. Então, não importa o exercício que você vai fazer, mas exercitar-se vai ser muito benéfico, porque vai manter o seu corpo em funcionamento, como se ele tivesse, e o corpo vai acreditar que ele precisa se manter ativo para conseguir concluir as atividades diárias, né? Pode ser musculação, pode ser um esporte tipo futebol, vôlei, luta é muito bom. E aí existem os graus, né, de perfeição dos esportes, né? Que vai desde um exercício que tem a finalidade de deixar musculoso até um exercício que vai fazer você ficar plenamente concentrado e deixar o seu corpo todo funcionando muito bem, como é. Claro que eu não vou limitar isso a um exercício, mas os yogas físicos, né, por exemplo, o Hatha Yoga, não se limita a um exercício, ele faz parte de um sistema maior, né? Que é um sistema tântrico, um sistema tradicional, né? Mas assim, você fazer um Hatha Yoga, fazer um Tai Chi, um Qigong, são exercícios já mais assim avançados, que eles vão atuar também no seu físico, na sua respiração, no controle. Então, o exercício ele é fundamental, ele vai manter as coisas funcionando, além de liberar uma série de hormônios e coisas que são benéficas para a saúde emocional também, né? Não só para a saúde física. Então, manter o corpo funcionando adequadamente e a serviço da alma, da mente, né? É muito importante mesmo. O corpo ele não deve escravizar a alma deve se assenhorar perante o corpo. Então, a obtenção dessa saúde física e mental através dos exercícios é um dos antídotos contra os muitos hábitos negativos e visões negativas que se tem na contemporaneidade, né? Então esse é o primeiro. O outro, evidentemente, que está relacionado a esse é a alimentação. E aí existe a alimentação, o antídoto para quem possui recursos financeiros em abundância, né? Que é
investir verdadeiramente na alimentação. E eu não estou falando de suplementos aqui, coisa do tipo, mas realmente conseguir alimentos de qualidade, você ter acesso a um leite cru, ovos de boa procedência, frutos diversos, legumes dos mais variados, nozes, proteína de boa qualidade, com fornecedores bons, mel, e por aí vai. Azeites, gorduras de qualidade, de modo geral. Eu não vou entrar aqui não sou nutricionista e existem várias abordagens nutricionais também, né? Mas dá para se entender, né? Ah, mas eu não tenho grana, como é que eu faço, né, nesse caso? Dá para se adaptar à criatividade. O princípio é esse. Agora, como a gente vai aplicar ele à nossa vida vai demandar criatividade, vai demandar esforço. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, das proteínas, né? Existem joias no mercado que, por preconceito e por ignorância das pessoas, passam desapercebidas. Por exemplo, vísceras, moela, língua de vaca, coração de vaca. São alimentos riquíssimos, com taxas de proteína altas e que trazem muitos benefícios à saúde. Mas as pessoas têm nojinho de comer essas coisas, quando elas deveriam, na verdade, se importar com o que realmente é o principal daqui, que é uma nutrição de qualidade, né? Pé de galinha. O pessoal tem nojinho de comer pé de galinha. É um puta de um alimento excelente. Então, eu acho que quem não tem recursos financeiros deveria colocar a mão na consciência e parar com essa infantilidade de não comer esse tipo de comida que tem um custo-benefício excelente e oferece uma variedade de coisas benéficas ao corpo, entendeu? Ficar atento aos preços, comprar os legumes da época que são mais em conta e por aí vai. Então tem que se adaptar, né? Esse é um outro antídoto. E evitar, né? Evidentemente, tudo que há de ruim em abundância hoje, né? Um monte de energético, refrigerante, essas porcariadas todas. Bom, rapidamente sobre isso. E, bom, um outro ponto que eu acho muito relevante é viver dignamente. É um princípio que tem muitas aplicações, né? E aí cabe a pessoa fazer um exame de consciência e se perguntar continuamente: eu estou vivendo dignamente? O que eu posso fazer dentro das limitações e possibilidades da minha vida para viver dignamente? Por exemplo, hoje, uma situação com a qual temos que lidar é que a moradia é muito cara. E às vezes a pessoa acha que eu vou ser feliz, independente, vou alugar uma casa. E aí ela vai acabar se estrepando, porque às vezes ela não possui os recursos financeiros para viver dessa forma e, por exemplo, possuir uma alimentação adequada, um estilo de vida adequado. Então ela vai sacrificar muito. Então, hoje em dia, ficar na casa dos pais pode ser uma opção boa. Mas aí entra também o seguinte: viver dignamente também é viver com uma harmonia. Então, se decide-se viver com os pais, eu vou economizar, tal, mas ajude-se em casa também. Divida a despesa com os pais. Não deixe que o fardo deles seja muito pesado. Assim você não vai ter problemas. Eles não vão ficar jogando na sua cara que você é um folgado e tudo mais. Converse. Explique. Claro que eu estou falando aqui de uma aplicação. Pode ser que na sua família não dê certo. Aí você vai ter que encontrar uma outra forma. Mas o resumo desse princípio é: viver dignamente é encontrar paz nas suas situações diárias. Como dormir bem, como ter paz no seu momento de descanso, no seu jantar. O que eu posso fazer para potencializar a dignidade da minha vida? Comprar um chuveirozinho bom, por aí vai. As aplicações desse princípio são muito abrangentes, então é difícil ficar preso nesse princípio aqui agora. O outro princípio é se afastar dos anseios que são incutidos em nossa mente por essa indústria do capital, né? E aí ficar atento. É saber que às vezes você está vendo uma propaganda de uma coisa, está vendo
os stories de uma pessoa e aquilo funciona como uma propaganda para o que você deveria fazer? Nossa, mas eu deveria estar vivendo essa vida. Eu deveria estar fazendo essa viagem que essa pessoa está fazendo aqui. Se afaste disso. Isso é um veneno para a mente horrível. Você vive a sua vida com as suas peculiaridades. Então, afastar-se e estar muito atento com essas propagandas que são jogadas para a gente todos os dias. Isso é um princípio importante. Outro princípio: adquirir cultura. Esse é um princípio muito importante, que não é caro, né? Se você tem recursos financeiros para tanto, o ideal é que você monte uma biblioteca. Mas não tenho grana. Hoje tem internet, você consegue achar um monte de livro que já caiu em domínio público. E o enriquecimento da cultura, ele vai trazer para você um certo prazer, né? Porque ele vai te colocar em contato com ideias, vai te entreter de certa forma, porque é satisfatório você ler uma boa obra. É uma forma de ocupar bem o tempo com coisas sublimes, com poesia, com filosofia, com os clássicos da literatura que seja. Você não vai ficar lendo porcaria também, né? Claro. Adquirir cultura vai no cerne de ler as obras úteis à humanidade. Ainda que você não seja cristão, vale muito a pena conhecer a Bíblia, porque através dela a nossa sociedade ocidental construiu muitas das obras literárias, obras arquitetônicas, e por aí vai. Você entender uma referência que você está fazendo, uma passagem bíblica, é importante. E para finalizar, para não ficar muito longo, o último princípio é a aderência ao sistema tradicional. Preferencialmente aquele que é compatível com a mentalidade do ocidental, né? Por exemplo, a Igreja Católica Romana. Participar do culto, participar dos ritos, isso vai te mudando. Você entra em contato com o sagrado. Para nós, como dizer que a graça que se recebe através da participação dos sacramentos vai te alterando, vai te deixando predisposto a uma vida sobrenatural, que está distanciada da materialidade, da carne, daquilo que nos prende aqui. Então, basicamente, são alguns dos antídotos contra os venenos que nos fazem enxergar a vida de uma maneira triste, de uma maneira dura.